Você conhece a história da Operação Prato. A Operação Prato, o mistério OVNI que intrigou o Brasil. A Operação Prato é um dos casos mais emblemáticos da ufologia brasileira, marcada por mistério, relatos extraordinários e até mesmo um trágico desfecho. Realizada pela Força Aérea Brasileira, FAM, em 1977, no estado do Pará, essa operação foi motivada por um aumento significativo de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, na região, acompanhados de fenômenos inexplicáveis que aterrorizavam as comunidades locais. O cenário: Colares e as luzes misteriosas. A história começa em Colares, uma pequena cidade no nordeste do Pará, cercada por mangues e rios amazônicos. Em meados de 1977, os moradores locais começaram a relatar avistamentos de luzes intensas e estranhas no céu, que se comportavam de maneiras incomuns, como pairar, acelerar bruscamente e mudar de direção instantaneamente. As luzes não eram apenas um espetáculo visual. Segundo os relatos, algumas pessoas que entraram em contato com essas luzes sofreram sintomas físicos, como queimaduras, tontura, fraqueza e até perfurações na pele, geralmente na região do pescoço ou tórax. Esses ataques misteriosos foram apelidados pela população local de chupa-chupa, em alusão à sensação de sucção relatada pelas vítimas, que alegavam perda de sangue. O pânico tomou conta da região. Famílias inteiras abandonaram suas casas, indo em busca de refúgio em áreas mais afastadas. A situação chamou a atenção das autoridades locais, que pediram ajuda ao governo federal. A intervenção da Força Aérea Brasileira. Diante da crescente histeria popular e da pressão dos governantes locais, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir. Foi criada a chamada Operação Prato, liderada pelo então capitão Irangê Holanda, do 1º Comando Aéreo Regional, ICOMAR. A missão tinha como objetivo investigar os relatos e documentar os fenômenos que estavam ocorrendo. A equipe era composta por cerca de 20 militares, entre eles especialistas em fotografia, cartografia e observação. Os agentes foram enviados para a região de Colares, munidos de equipamentos como câmeras fotográficas, filmadoras, binóculos e aparelhos de medição eletromagnética. Os relatos e documentos oficiais. Durante os meses de operação, a equipe coletou uma quantidade significativa de material. Foram registradas centenas de fotos e vários vídeos que supostamente mostravam luzes e objetos não identificados no céu. Além disso, o capitão Irangê e sua equipe realizaram entrevistas com as vítimas e testemunhas, catalogando os relatos em relatórios detalhados. Entre os documentos mais intrigantes, destacam-se os desenhos feitos pelos militares, que ilustravam as formas das naves observadas. Segundo esses registros, os objetos tinham formatos variados, como discos, cilindros e esferas. Alguns eram descritos como tendo janelas, luzes pulsantes e movimentos que desafiavam as leis da física. Relatórios desclassificados anos depois confirmam que os militares também presenciaram os fenômenos. O próprio capitão Irangê relatou ter visto OVNIs a curta distância e até interagido com as luzes em determinados momentos. Ele descreveu os objetos como tecnologia além de qualquer coisa que possamos compreender. O mistério dos ataques. Um dos aspectos mais perturbadores da Operação Prato foram os ataques às pessoas. Vários moradores relataram que as luzes disparavam feixes de energia que causavam dor e deixavam marcas na pele. Os médicos que atenderam as vítimas notaram que muitas apresentavam sintomas semelhantes, como fraqueza extrema, palidez, em alguns casos, pequenos furos na pele, como se algo tivesse retirado o sangue. Embora houvesse especulações de que as luzes poderiam ser causadas por fenômenos naturais, como gases de pântano ou descargas elétricas, esses fatores não explicavam os danos físicos às pessoas. Isso levou à teoria de que os fenômenos tinham origem inteligente, possivelmente extraterrestre. O fim da operação e o destino de Irangê Holanda. A Operação Prato foi oficialmente encerrada em dezembro de 1977, sem explicações conclusivas.
A FAM declarou que não havia encontrado nenhuma evidência que pudesse comprovar a existência de OVNIs ou fenômenos sobrenaturais. No entanto, a decisão de encerrar a operação deixou muitas perguntas sem resposta. Após o fim da operação, o capitão Irangê Holanda se afastou do caso e viveu anos de silêncio. Em 1997, ele quebrou o silêncio em uma entrevista ao jornalista Ademar José Gever, editor da revista UFO. Nessa entrevista, o Irangê revelou detalhes chocantes sobre a operação, incluindo sua crença de que os fenômenos eram de origem extraterrestre. Ele também afirmou que havia sido orientado a manter sigilo sobre o caso enquanto estava na ativa. Poucos meses após a entrevista, o Irangê foi encontrado morto em sua casa, em um aparente suicídio. Sua morte alimentou teorias conspiratórias, com muitos acreditando que ele teria sido silenciado para impedir que revelasse mais informações. A desclassificação dos arquivos. Em 2004, sob pressão de ufólogos e pesquisadores, a FAM começou a desclassificar documentos da Operação Prato. Os arquivos revelaram detalhes impressionantes sobre a missão, incluindo fotos e relatos oficiais de avistamentos. No entanto, muitos acreditam que parte do material permanece em sigilo, alimentando ainda mais o mistério. Os documentos desclassificados confirmaram que os militares presenciaram fenômenos inexplicáveis, mas não ofereceram uma conclusão definitiva sobre sua origem. A falta de respostas concretas continua sendo um ponto de frustração para ufólogos e entusiastas do tema. Teorias e explicações. A Operação Prato deu origem a várias teorias. Algumas das principais incluem fenômenos naturais. Alguns céticos argumentam que as luzes poderiam ser causadas por gases emitidos por matéria orgânica em decomposição nos mangues, conhecidos como fogo-fato. No entanto, essa explicação é contestada por não justificar os ataques físicos. Tecnologia militar secreta. Outra teoria sugere que os fenômenos poderiam ser testes de tecnologia avançada de algum país, possivelmente dos Estados Unidos ou da União Soviética, dada a época da Guerra Fria. Origem extraterrestre. Muitos ufólogos acreditam que os objetos eram naves alienígenas realizando algum tipo de estudo ou experimento na região. Os padrões de voo e a interação inteligente das luzes reforçam essa hipótese. Impacto cultural e legado. A Operação Prato permanece como um dos casos mais fascinantes da ufologia mundial. Ela colocou o Brasil no mapa dos estudos de OVNIs e continua sendo um tema de intenso debate. Livros, documentários e filmes foram produzidos sobre o caso, mantendo o mistério vivo na imaginação popular. Para os moradores de Colares, o caso é mais do que uma lenda. Até hoje, muitos afirmam lembrar com clareza dos eventos de 1977 e alguns ainda evitam falar sobre o assunto, temendo represálias ou novos ataques. Conclusão: a Operação Prato é um lembrete de que o universo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Seja qual for a verdade por trás dos fenômenos de Colares, eles continuam a intrigar e inspirar gerações de pesquisadores e curiosos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Compartilhe sua opinião. Você acredita que a Operação Prato foi um encontro real com extraterrestres ou apenas um mal-entendido sobre fenômenos naturais? Deixe seu comentário abaixo.